Brit Hadashah, Parashat Rei. Shalom, shalom, eu sou a Mora Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima. Hoje vamos estudar a Brit Hadashah, concernente a Parashat Hashavua, a Parashat Rei. Baruch Hashem, o texto da Brit Hadashah que iremos estudar está em Yohanan, a primeira carta de Yohanan, no capítulo 4, o verso 1 até o verso 21. Mas antes de iniciarmos a leitura, quero pedir a você que deixe um like no vídeo, logo aqui agora no início, para que você não se esqueça. Também peço que fique comigo até o fim de toda a explanação do assunto, para que você possa beber da água da vida, a água trazida pelo Mashiach Yeshua, nosso mestre. Baruch Hashem. Então vamos para a leitura. Amados, não deis créditos a qualquer ruach, mas provai os espíritos que procedem de Elohim. Porque muitos falsos navim têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o ruach do santo Elohim. Todo ruach que confessa que Yeshua, o ungido, veio em carne é de Elohim. E todo ruach que não confessa que Yeshua veio em carne não é de Elohim, mas é ruach do anti-Mashiach, a respeito do qual tenho ouvido que havia de vir. E agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Elohim e já os têm vencido, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Elohim. Quem conhece Elohim nos ouve. Quem não é de Elohim não nos ouve. Assim é que conhecemos o ruach da Emet, da verdade, e o ruach do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Elohim. E todo o que ama é nascido de Elohim e conhece Elohim. A pessoa que não ama não conhece Elohim, porque Elohim é amor. Nisto se manifestou o amor de Elohim para conosco, em que Elohim expediu o seu Filho estimado ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado Elohim, mas em que ele nos amou a nós e expediu seu Filho como propiciação pelas nossas transgressões. Amados, se Elohim assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Elohim. Se amamos uns aos outros, Elohim permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos tem dado o seu ruach. E nós temos visto e testificamos que o Pai expediu seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Yeshua é o Filho de Elohim, Elohim permanece nele e ele em Elohim. E nós conhecemos e cremos no amor que Elohim nos tem. Elohim é amor, e quem permanece em amor, permanece em Elohim, e Elohim nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual é ele? Somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve tormento, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo Elohim, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar Elohim, a quem não viu. E dele temos este preceito, que quem ama Elohim, ame a seu irmão. Baruch Hashem, que texto rico, maravilhoso, que esclarece muito as mentiras ditas pelos anti-Mashiach.
As pessoas se preocupam com um suposto líder anti-Mashiach, sem que elas percebam que cada uma delas que não manifesta esta verdade dita por Yohanan, o profeta Yohanan, o Talmid Yohanan, elas mesmas são o anti-Mashiach. Ele diz aqui, aquele que não confessa que Yeshua veio em carne, que Yeshua é um ser humano, que Yeshua é um filho de Adão, e não um Elohim, não um Deus. Este que professa com a sua boca o contrário desta verdade é o anti-Mashiach. Nisto vemos que a Babilônia, de onde saímos e onde estão os anti-Mashiach, ditando as regras de Satã ao mundo, onde trazem um Mashiach falso, aquele que não é Yeshua, o nosso mestre, que era homem, filho de homem, o filho amado de Elohim, a quem nós devemos amar, a quem nós devemos reverenciar como único Deus, dito aqui pela boca de Yohanan, aquele que quem não ama não o conhece, aquele que determina o amor ao próximo, cujo amor temos como garantia de que amamos o próprio Elohim, já que Elohim se manifesta no próximo. Esta é a verdade de quem não professa o falso Mashiach. Yeshua é Mashiach de Israel, ungido de Elohim, que veio em carne, sendo um ser humano que trouxe a perfeição nos atos para que nós possamos cumprir a Torá, fazendo-se um exemplo para todos aqueles que amam Elohim e que não mostram e não demonstram ter medo de um suposto líder chamado anti-Mashiach, que na verdade são cada um deles aqueles que professam a mentira de Yeshua ser um Deus. Baruch Hashem. Na Parashat Re'eh, ali no capítulo 13 de Devarim, a partir do verso 2, vai falar sobre a atitude de um profeta idólatra. Aquele que diz que sonha, aquele que tem revelações, aquele que diz para o povo ir atrás de ídolos, aquele que traz a mentira da divindade do Mashiach e Yeshua. Estes são aqueles profetas que sonham e têm revelações. Estes são aqueles que levam o povo a errar com a idolatria, trazendo uma mentira dita, onde Mashiach e Yeshua seria então o próprio Elohim. Este está dito na Torá Sagrada que deve morrer. Moshe Rabbeinu diz, e aquele Navi, profeta, aquele sonhador, morrerá, porque falou rebeldia contra Adonai, seu Elohim, que vos tirou da terra de Mitzrayim, e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho de Adonai, seu Elohim, o qual ordenou que vocês andasseis. Assim exterminareis o mal do meio de vocês. Não temais, Israel, aquele que se diz profeta, aquele que grita nos púlpitos as mentiras da idolatria, para desviar o povo daquele que é o seu verdadeiro Deus e de suas ordenanças. Moshe Rabbeinu ainda continua, não apenas os líderes, mas quando teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua vida, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros Elohim, os quais nunca conheceste, nem tu, nem teus pais,
de entre os Elohims dos povos que estão em redor perto de ti, e ou de longe de ti, desde a extremidade da terra até outra, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho terá piedade dele, nem pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra. Procurou apartar-te de Adonai teu Elohim, que te tirou da terra do Mitzraim, da casa de servidão. Todo o Israel o ouvirá e temerá, e não se tomará a praticar semelhante transgressão no meio de ti. Não temas, Israel. Hoje não podemos fazer na prática a Torá, ou seja, trazer estas pessoas a juízo no Sanhedrin e dar-lhes a paga que é merecida por apedrejamento, mas podemos anular, matar, tirar e extirpar de nossa vida estas pessoas que são falsos profetas, que se levantam para destruir a tua vida. Entenda, a vontade do Eterno está acima da vontade daqueles que dizem ser teus irmãos. Aquele que se levanta como um falso profeta, aquele que tem revelações, aquele que tem sonhos à noite, justamente na noite, quando a escuridão está a permear a realidade física. Estas pessoas seguem os deuses que não conhecemos, pois a religião que eles fazem parte tem mistura das religiões pagãs. Toda esta mentira, onde a deidade está intrínseca à humanidade, ou seja, um ser humano é dito ser Deus, isso é trazido pelos povos pagãos da terra. Na Torá Sagrada, não temos em nenhuma parte dela esta escritura onde traz um ser humano ser um Deus. Com isso, quando nós ouvimos da boca de religiosos que um ser humano é um Deus na terra, isto parte das religiões pagãs misturadas à religião sagrada que aconteceu no primeiro século. Esta mistura chamada Babilônia. Então, mate dentro da sua consciência e mate das suas relações os profetas falsos. Esta é a Parashat Re'eh. Veja, ouça, entenda a vontade do Eterno e siga o teu Deus, pois ele te tirou da casa da escravidão. Não seja mais escravo do pecado. Não tenha medo de receber o amor de Deus. Lembre-se, o medo é o contrário do amor. O medo é o Satã que se revela internamente para esfriar o amor dentro de nós. Hoje eu indiquei no grupo que vocês vissem os 2 vídeos a respeito do Satã, o Satã interno e o Satã externo. Assistam estes vídeos para que compreendam que o medo é a forma de um Satã, um adversário, um desviador, um Yetzer Hara que se representa dentro de nossos corações, dentro das nossas emoções, para nos desviar do amor do Eterno. O Talmid Navi, profeta Yohanan, ele está a nos ensinar que o amor do Eterno foi quem trouxe para nós o Salvador Yeshua. A nossa veneração, em primeiro lugar, deve estar naquele que enviou o Mashiach. O desviador faz com que as pessoas foquem apenas no Mashiach e esquecem de quem o enviou, de quem nos amou, de quem se compadeceu do mundo inteiro, inclusive daqueles que não são Israel, mesmo que são das nações. O Eterno compadeceu de cada um deles e permitiu
a vinda de Mashiach para este mundo, para que através da vivência que Mashiach passou aqui entre as pessoas, todos pudessem copiá-lo, todos pudessem ser libertos internamente daquele desviador, do Satã, daquele que veio roubar, matar e destruir. As pessoas tiram o foco de quem realmente elas têm que focar. Quando Moshe Rabbeinu levanta a serpente no deserto, é a mesma alusão do Mashiach sendo levantado, ou seja, é para que ergamos os olhos para o eterno, é para que ergamos os nossos olhos, é para que enxerguemos a sabedoria divina do eterno, em nos dar uma oportunidade de nos reconectarmos com ele através da Teshuvá, ensinada pelo Mashiach. O Filho de Elohim se manifesta para ser ele mesmo um caminho de Teshuvá, ou seja, as ações, as palavras, a vivência, o que ele nos mostrou, isso é Teshuvá. E a Teshuvá é o que nos faz reconectar com o sagrado Elohim, aquele que é o único e verdadeiro Deus. Nesta Parashat Re, é importante que começamos a utilizar os olhos, a visão, que nós possamos focar no Deus Todo-Poderoso, naquele que nos criou, naquele de onde vem, de onde surge a vida. É a Ele que devemos amar completamente, sermos devotos, sermos adoradores, rendermos a nossa alma e nos afiliar, literalmente, nos tornar filhos por meio de Yeshua, o Mestre, aquele que nos mostra o modelo a que seguir. Já os falsos profetas, que são os Satã em carne, estes estão para nos desviar do foco da luz. Esta Parashat vai dizer, em outras palavras, a mesma lição que o Hanan está nos trazendo. Foquemos no amor verdadeiro ao Eterno, pois Ele é o amor. O Eterno, quem nos amou e nos deu o seu Filho para provar este amor. E como nós iremos, na vivência, demonstrar o amor ao Eterno? Sabendo que o Eterno se revela em cada alma de todo Yehudi, mesmo Yehudi que ainda não se voltou para ele. Então devemos amar o nosso próximo, aquele que tem a faísca divina, aquele que tem a própria faceta de Deus escondida em sua alma. Porque se nós não tivermos a capacidade de nos compadecermos com amor ao nosso próximo, jamais podemos dizer com verdade que conseguimos demonstrar amor à divindade sagrada. Baruch Hashem. Aprendamos então a partir de agora que o verdadeiro amor flui diretamente do Pai, aquele que nos criou. E este amor está demonstrado também nele ter nos dado Yeshua, nosso mestre, que deu a sua vida por amor de nós, demonstrando na prática o amor do Eterno, o nosso Deus. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Fujamos então da idolatria. Esta é uma das lições da Parashat HaShavua, que nós possamos então fugir da idolatria e matar dentro da nossa consciência e de nossos laços aqueles que são idólatras. Que os idólatras sejam silenciados, tanto dentro da nossa consciência quanto ao nosso redor. Não permitamos que os idólatras tentem e consigam nos influenciar. Que suas bocas sejam caladas pela palavra da Torá que sai de nossas bocas. Que a consciência divina
que existe apenas um Deus, um Elohim, este que nos amou, apenas Ele, Adonai, este é o nosso Elohim. Que esta consciência esteja fixa dentro de nós e que nós possamos fazer com que os outros percebam que esta é a nossa prática. A nossa prática é adorar apenas um único Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas e que nos enviou Yeshua, o seu Filho, homem, ser humano, para, através da vivência deste homem perfeito em ações, possamos fazer uma techuvá, shelemá, de volta para o nosso Deus. Baruch Hashem. Bendito seja o eterno nosso Deus. Ficamos por aqui então no estudo da Brita Hadashah, da Parashat HaShavua. Peço a você novamente, deixe um like no vídeo e compartilhe esta mensagem com pessoas que também estão no caminho de Teshuvah. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulama.